Vamos ler na Bíblia, Neemias 5. Os pobres murmuram contra os ricos, e os Neemias repreendem os últimos. Foi, porém, grande o clamor do povo de Deus e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tornemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: a nossa terra, a nossa vinha, e as nossas casas empenhamos para tornarmos trigos nessa fome. E também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nosso irmão, e os nossos filhos como seus filhos, e sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas, que já não estão no poder de nossa mão, e outros têm as nossas terras e nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, estas palavras muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres, mas com os magistrados, e disse-lhe: o jura, tomais cada um de seus irmãos e ajuntai contra eles um ajuntamento. E disse-lhe: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente, segundo nossas posses, ou a nós, ou a vós, outra vez estendei os vossos irmãos, vendemos-las a nós. Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis porventura. Não deveis andar no nosso temor por causa do seu próprio gentio e inimigo? Também eu, meus irmãos e moço, a juro, lhe demos dado dinheiro trigo. Deixemos esse ganho. Restitui-lhes hoje, vos peço, a sua terra, as suas vinhas, os seus olivais e suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vos existe deles. E então disseram: restituímos, e nada procurarei deles. Faremos assim como dizem. Então chamei os sacerdotes, os que fiz jurar, que fariam conforme essa palavra. Também o meu recado sacudi e disse: assim sacuda Deus todos os homens da sua casa e do seu trabalho, que não cumprir esta palavra. E assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém. E louvaram ao Senhor, e o povo conforme essa palavra. Também desde o dia que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano de 20 até o de 30, e dos 2 Artaxerxes, 12 anos, nem eu, meu irmão, comendo o pão do governador, mas os primeiros governantes que foram antes de mim oprimiram o povo e tornaram-lhe pão e vinho, e além disso 45 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, assim não fiz por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os moços se ajuntaram ali à obra. Também 150 homens dos judeus e os magistrados, e os que vinham a nós, dentre a gente, que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. E os que preparavam para cada dia eram um boi e rei,
ovelhas escolhidas. Também aves se me preparam. E de 10 em 10 dias. De todos ovinho muitíssimo. E nem isso exigia o bom governador. Portanto, a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim também para bem, o meu Deus, e tudo quanto fiz a esse povo. Nós sabemos que o nosso Deus, o Deus dos cristãos, ele tem ciúme de nós. Os anjos ficam tristes porque eles não podem amar como nós amamos. Eles não podem se casar, os que estão lá no céu. E nesse momento tem uma batalha sendo quebrada, sendo feita para nos salvar. Bom, Deus tem ciúme, Deus nos ama, Deus nos instrui. Se você não tiver instrução, você pede a Deus. Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Às vezes, quando você vai numa entrevista de emprego, isso acontece. Muitos são chamados, mas dali poucos vão ser escolhidos. Obrigado. Beijo.